Com relação especificamente ao Telegram, o Emílio falou, hoje nós temos um problema em que a lei, na teoria, é bonita, mas quem aplica a lei são juízes. São, Emílio, de fato, juízes, embargadores e ministros. Se houver erro na determinação, tem recurso. É assim que funciona a lei, não sei o que estou dizendo. Você tem que recorrer daquela decisão. No caso do Telegram, o problema é que se faz uma enorme confusão política sobre uma decisão jurídica. A gente tem que ver se a lei dá base legal para o que aconteceu. Emílio, eu já acompanhei diversos casos em que o bloqueio de um serviço online foi dado por um juiz de piso, um juiz de primeiro grau, não era nenhum ministro. Aconteceu com o WhatsApp, não sei se vocês lembram. Sim, o juiz lá do Piauí. Justifica. Exatamente. A questão é que do WhatsApp, ele tinha autonomia para fazê-lo, só que a justificativa não se sustentava, uma vez que ele determinou suspensão do WhatsApp em razão do descumprimento de uma decisão para enviar mensagens criptografadas. Por isso, aquela decisão não se sustentou. No caso do Telegram, solicita-se exclusões de perfis e dados daqueles usuários. Não foi cumprido, reiteradamente não foi cumprido. Não é que de uma hora para outra determinou-se o bloqueio da plataforma no país inteiro. Isso está sendo cobrado há anos. Nós já tivemos diversas decisões em razão do Telegram que não são cumpridas. Pouco importa o crime que está ocorrendo lá. E isso é um problema. E aí, com base no Marco Civil da Internet, determinou-se a suspensão do aplicativo no país e surtiu efeito. Imediatamente o Telegram cumpriu a decisão, então, na verdade, revogou-se a decisão, Marcão, não porque o juiz entendeu que quis revogar, como você havia dito. Não, na verdade, cumpriu-se a decisão judicial e isso gera, então, o cumprimento, a revogação da decisão. Minha premissa filosófica diverge um pouco, porque eu acredito numa coisa chamada realismo jurídico. O pessoal aqui no Brasil tem bastante restrição com relação a isso. É o seguinte, o cara ele tem poder absoluto e ele vai usar esse poder absoluto da maneira como ele quiser. Então, o que você está falando, para mim, é exatamente esse véu jurídico da decisão. Ele alega que violou o Marco Civil da Internet. Mas tá tudo errado. Que foro por prerrogativa de função tem o Telegram para ser julgado no âmbito de um inquérito do Supremo Tribunal Federal? Você não tem nem instância recursal nesse caso. Você não tem nada. Então, dentro de uma plataforma. A bizarrice é exatamente essa. Deixa eu fazer uma bola no chão. Deixa eu fazer uma pergunta. Peraí, eu queria ouvir a opinião dos dois. Pois não. Marcos, você comentou um negócio da confeitaria, que chegou um casal homossexual e o confeiteiro se negou e lá nos Estados Unidos, ok. Mas você não acha que isso pode virar um preconceito? Por exemplo, eu posso ter o direito, se eu sou o dono de uma confeitaria, eu não quero fazer serviços para judeus, homossexuais ou negros. Você entende que é um direito do proprietário? É porque existem situações da realidade que tem que ser diferenciadas, né? Então é que nem você vai na balada. Eu e o Sami vamos na balada. Aí o segurança da balada fala, o Sami entra, o Marco não. Não, seria o contrário, porque eu sou mais feio. Mas aí você tem... Ele tem todo o direito de deixar entrar. Quem manda na balada? Mas deixa eu falar... Não, deixa eu falar. É preconceito. Deixa eu falar. Isso, preconceito por quê? Eu e o Sami. Pera lá. Nós estamos falando de Estados Unidos. Estados Unidos é outra coisa. É outro rolê. É outro rolê. É outro rolê. É outro rolê, meu querido. Em vários aspectos. Estados Unidos é outro rolê. Eu detesto quando o cara vem usar aqui, comparar o Brasil com os Estados Unidos. Não, pera lá. Vocês estão comparando, estão voltando. Eu já acho uma besteira querer comparar Brasil com os Estados Unidos. O que eu acho é o seguinte. Eu acho que no final isso aí, o político vai usar em benefício próprio toda essa balela do pedófilo, de crime, do Ele rouba a pauta. Ele vai roubar essa pauta e a gente vai cair nessa ideia e ele vai mandar, porque quem manda lá são esses caras, bicho. É tudo dominado por esse grupo, porra. Eu concordo. E aí nós não vamos ficar censurando nossas ideias. Sim, exato, a gente não vai por isso, é pior que a ditadura, porque aí você não pode chegar num restaurante e trocar uma ideia. Eu acho que aqui o cara tem direito a falar o que ele quiser, porque é o pensamento dele, a gente tem que respeitar o pensamento do outro. Agora, e arcar pelo que ele falar, você já se censura, eu preciso responder só. Sabe, a ideia, ele vai usar... Eles só estão preocupados com isso porque isso pode influenciar em eleição. O mundo inteiro... Não era assim isso aqui. Antes de 2016, todo mundo trocava ideia, todo mundo ficava... Opa, isso aqui vai influenciar a eleição. Aí eles entraram e vêm com essa balela. Por quê? Porque eles vão onde a gente tem medo. A gente não quer pedófilo, a gente é contra racismo, pedófilo, a gente é contra todos esses crimes. Mas eles têm
têm que punir o criminoso, não o veículo. É uma sacanagem, é uma sacanagem. Você não podia... É a mesma coisa não poder andar na Paulista porque rouba o celular. Aí você fala, não anda mais na Paulista. Suspende a Paulista. Suspende a Paulista. Fecha a Paulista que aí não tem mais... Acabou o crime. Acabou o crime do celular. Porra, isso é político, meu. Isso é político. Ninguém mais anda na Paulista. É pra usar essa conversa pra censurar pensamento da galera. É igual se eu cometer um crime e todo o pânico sai do ar. Sacanagem. Eu cometo um crime e o pânico sai do ar. Eu acho. Posso falar? Claro, doutor. Emílio, primeira premissa importante, eu chancelo tudo que você falou com relação à censura. A internet tem que ser livre, todo mundo tem que falar o que quiser e se extrapolar, haverá punição. Nunca vi nenhuma fala minha defender censura prévia ou exclusão de comentário e etc. Então, primeira coisa. Segunda coisa, não dá para misturar o que aconteceu com o Telegram com censura. Uma vez que, esse seu exemplo, então vamos fechar a Avenida Paulista porque estão roubando celular, não foi o que aconteceu com o Telegram. Não é que há uma justificativa a dizer tem muito crime na sua plataforma, você precisa fazer alguma coisa, senão a gente vai bloquear. Não foi isso. A punição da suspensão foi uma medida drástica para se fazer cumprir uma decisão judicial. Isso poderia ter sido feito por qualquer juiz, desembargador ou ministro desse país. Agora, enquanto a plataforma descumpre ordem judicial, ela descumpre uma lei que está em vigor no nosso país desde 2014, que é o Marco Civil da Internet, e no artigo 11º, parágrafo 2º, prevê que ela tem obrigação de cumprir a lei em nosso território nacional, uma vez seus usuários são brasileiros. Então, se ela está descumprindo a lei e descumprindo a ordem judicial, pouco importa se isso interfere na política, na justiça, onde interfere isso. A questão é que precisa ter uma medida coercitiva mais drástica para fazê-la cumprir a ordem judicial, uma vez que se exige, e o juiz tem essa autonomia. Mas ele está exigindo uma exclusão de um perfil. Recorra, vai para o colegiado. Por isso que o Marcão falava, mas aí ele decide como que é. A justiça foi feita para trazer o colegiado exatamente evitando uma decisão monocrática. Procura-se o colegiado para isso, para ter uma decisão pela maioria. Por isso que existe o tribunal, senão não precisava. Mas, Luiz, ninguém põe um juiz e ele decidia como quisesse. Me permita, deixa eu terminar você fala. E aí, quando confunde-se tudo isso com um debate político, vira uma bagunça. Então, a gente precisa separar o que é política e o que diz a lei. O que diz a lei é o seguinte: essas plataformas têm que cumprir o que prevê a lei. Se discorda-se da lei, tem que discutir no Congresso Nacional que o Marco Civil está errado ou que a Constituição está errada. Então, mas você não pode não aplicá-la. A lei está em vigor. E a lei prevê esse tipo de ação para o juiz fazer com que a medida seja cumprida. Não estava sendo cumprida diversas vezes, anos, e aí você vê o efeito. Imediatamente o CEO do Telegram diz, poxa, caiu no e-mail errado, deu desculpa no estagiário, só para comprovar como eles estavam ignorando, fazendo chacota da justiça no Brasil. Mas a decisão está errada, não importa, tem que cumprir, depois recorre. É assim que funciona. Mas é a mesma coisa, da decisão do André do Rap. É a mesma coisa. Paciência. É uma decisão. A gente conversou com ele aqui. Ele falou paciência. Mandou um paciência. O quer que eu faça o quê? Falou, vocês querem que eu faça o quê? Tá na lei. Eu soltei exatamente. Aí depois fala, a gente tem que respeitar a instituição e tal. Porra, cara, a gente tem que respeitar muito a justiça, porque a justiça é a última instância, é o que garante a gente de estar aqui, de sair, voltar e tal. Mas não desse jeito, né? Tá muito esculhambado esse negócio, doutor. Você precisa dar um jeito lá, meu querido doutor. Hein, doutor? Você tá bonito, hein? É importante esse papo. É importante esse papo porque eu também tenho decisões que me desagradam. Eu advogo todo dia, juízes entendem diferente todos os dias. Os caras soltaram o André do Rap. Os caras soltaram o André do Rap. 6 meses pra pegar o cara. Saída da casa. Custou milhões pro nosso. Custou milhões pro Brasil as tocaias. Prendemos o André do Rap. O cara foi lá e soltou o André do Rap. Solta-se. Juridicamente, perfeito. Cumpra-se. Tá lá, cumpra-se. O André do Rap foi embora e a gente fica aqui, ó. Com cara de tonto. Com cara de trouxa. Primeira premissa: a justiça é feita pelos homens. Tem juiz que vai errar. Primeira coisa. Segunda paciência. Coisa, eu comungo da frustração. Eu também sofro com a violência. Eu também tenho decisões reiteradas que me desagradam, que eu estou fazendo o pedido em nome do meu cliente e o juiz entende diferente. Eu acho esdrúxula ou errada. Mas qual é a minha reação? É xingar o juiz
ou é recorrer, ou é ir ao Congresso e solicitar uma alteração na lei. Essa tem que ser a reação da população. Nós estamos em ano de eleição, vamos usar esses exemplos para votar melhor. Vamos eleger o Congresso de uma maneira que nos represente, que legisle melhor. Mas não é Congresso, o problema é se a lei está desagradando, que está sendo aplicada, é uma coisa. Agora, se a lei que vigora está sendo, de alguma forma, alterada ou flexibilizada, aí nós vamos debater a decisão em si. Mas, ô doutor, tudo isso está acontecendo porque existe algo chamado fake news. Isso. Exato. E fake news, ninguém sabe explicar. É dos Estados Unidos. Ninguém sabe explicar o que é fake news. O dia que alguém explicar tecnicamente e claramente o que é uma fake news, a gente pode aceitar prender o Telegram, o dono do Telegram, o russo, sei lá. Nesse caso, fake news é notícia que eu não concordo. Só que esse negócio do fake news isso aí não convence ninguém. As ditaduras adoram uma brecha. Não, claro. Banir aplicativo, tomar empresas. Isso é perigoso. É verdade, Sam. É lógico. Isso é coisa de ditador, porra. Vamos ser honestos. Por isso que a gente tem que estar diligente para não ter esse tipo de decisão que seja autoritária a bloquear ou banir aplicativos que trazem liberdade. Agora, se num caso específico, em que se exige o cumprimento de uma decisão judicial e que o cumprimento resulta exatamente no desbloqueio do aplicativo, vale dizer que autoritarismo é esse, que bastava o Telegram cumprir a decisão e voltar à sua atividade, que foi o que aconteceu. Isso é um passinho, porque a gente vai ver muito isso, viu? Só quero fazer muito isso ainda no da eleição. Telegram agora é um canal de comunicação para receber decisões judiciais que tem obrigação de cumprir, mesmo discordando delas. Mas, Luiz, só um tweet até para fazer o meu ponto aqui final. É completamente desproporcional. Você não pode alegar que a suspensão de um aplicativo dessa proporção, dessa magnitude, pode ser justificada por conta de uma questão comunicacional que podia ser utilizada a carta rogatória, etc. Sem falar que a origem do processo não existe. Devido ao processo legal, nesse caso, não existe. É isso. Ele bolou isso aí. Ele deu um... bolou. O cara bolou. Colocou no Word e imprimiu. Não adianta. E vou dizer mais. Uma última fala sobre isso. Ele está refletindo sobre a desproporcionalidade. Só que aí precisa analisar o histórico dessa empresa. Isso é importante. Ver quantas decisões foram descumpridas pelo Telegram. Todas, o Telegram nunca cumpriu a ordem judicial. Não importa a corte brasileira que a determinou. Então, realmente foi uma medida drástica? Foi. É polêmica? É contraditória? Até no âmbito jurídico é. Eu estou dando aqui uma opinião sobre a minha reflexão na minha atuação de direito digital. Mas cabe ainda interpretação e recurso. Pode ser que o Supremo decida naquela outra ação que não pode mais acontecer, irá julgar isso no colegiado. E a gente não vai mais discutir sobre esse tema, que ele vai estar pacificado no país. É assim que se solucionam as questões contraditórias no judiciário ou na legislação. Então, mas é porque eles estão mandando e desmandando, doutor. Tem isso. Mas são 11, Emílio. 11 mandando e desmandando. Não importa se você tiver 50 milhões de votos, 1 milhão de votos ou 100 milhões de votos. Não importa se fazer campanha e tal. Porque o cara doutor, eles gostam do poder. Eles ocuparam o poder. E quando você tem o poder nas suas mãos, você faz qualquer coisa para mantê-lo, doutor. Você está lindo com essa gravata vermelha. Foi uma boa discussão. Foi uma boa discussão em altíssimo nível. Em altíssimo nível. Nível colegial. Perde a elegância. Doutor, muito obrigado. Você tá no Sul, né? Obrigado, Emílio. Estou aqui em Porto Alegre e vim dar uma aula de direito digital para o pessoal da Escola Superior do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, mas fiz questão de atendê-los em razão da polêmica do tema do Telegram. E eu estou à disposição sempre lá com dicas de direito digital no meu Instagram, Luiz Augusto Durso. Obrigado, Emílio. Tem muitas dicas para você, Luiz Augusto Durso. Esse é o Instagram oficial do Dr. Durso, o maior conhecedor de direito digital. Foi advogado da Cléo Pires. Exato. Ele manja todo esse assunto e sempre está participando aqui do PAN. A gente sempre briga com ele, mas é sempre... Ele está no momento informal da vida dele, que é a despedida do solteiro, e ele gentilmente ele falou com a gente. Deixa eu te falar. Por quê? Eu sou amigo. Você tá impossível, fofoquito. Pera lá. Doutor. O Dursão já moramos juntos. Doutor, muito obrigado pela participação. Obrigado. Desculpa aí essa indelicadeza do Daniel. Não é brother nada. O Daniel sabe que o casamento está chegando, por isso ele desconfia, mas eu vim trabalhar mesmo, Daniel. É isso aí. Obrigado, viu, doutor? Beijo. Entra lá no Instagram, @Luiz Augusto Durso. E no Twitter é Doutor Durso.